Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Nesse momento eu quero assim partilhar com vocês, nós estamos dentro da graça e do poder do Espírito Santo, vivendo a graça no Espírito Santo. E hoje a igreja celebra a vigília de Pentecoste e amanhã é o dia de Pentecoste, a celebração de Pentecoste, né? O dia que todos nós cristãos celebramos o Pentecoste. E o Pentecoste é aquilo que aconteceu em Atos Apóstolos, né? Aquela grande momento, a grande efusão do Espírito Santo sobre o coração dos apóstolos, daquele povo, daquele pessoal que estava lá dentro, naquele cenáculo em Jerusalém. Né? Mas antes de iniciar, eu quero sim iniciar com você rezando pelo sinal da Santa Cruz, livrando dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Deus te abençoe, amada irmã. Eu desde já quero convidar você a compartilhar esse link com seus amigos nos grupos, no grupo do WhatsApp, no Telegram, no Facebook, nas suas redes sociais. Também convide alguém para se inscrever no canal, para ajudar. Você pode deixar seu like, não se esqueça de deixar seu like, deixe o seu like, porque é muito importante para o canal, para que a comunidade do YouTube possa levar o vídeo mais para frente, para outras pessoas. Então, você deixando o like, você está ajudando bastante. Né? Você que é inscrito, peça para alguém se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá, ver o que é que a palavra de Deus nos fala em relação a esta grande graça do Espírito Santo em nossas vidas, né? E eu peço que você tenha a sua Bíblia da Ave Maria. Pega a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Olha o que diz lá em Ezequiel 36, 25, da Bíblia da Ave Maria, diz assim: derramarei sobre vós água pura, que vos purificarei de todas as vossas imundícies e todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e vos porei um espírito novo, e vós no peito, tirarei do vosso peito um coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. E dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeça a minha lei, e siga e observe os meus preceitos. E habitarei na terra que fiz presente em vossos pais, serei meu povo, e eu serei vosso Deus. Olha o que o Senhor vai dizer para nós nesse início. Que o Espírito Santo, ele vai colocar dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, né? E isso acontece, amado irmão, amada irmã, através do nosso batismo, né? Observe quando a gente, ou pequeno ou grande, no momento que você vai se batizar, o padre diz, né? Derrama água sobre a cabeça da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sela com óleo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no peito e na testa. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento você se torna templo do Espírito do Santo de Deus, a graça de Deus na nossa vida. E aqui ele diz que o Senhor vai arrancar do nosso peito o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Vai derramar sobre nós água viva.
O Espírito Santo é essa água transformadora, que reedifica, que renova, que fortalece. O Espírito Santo faz essa obra acontecer em nossas vidas. Né? Vou mostrar várias passagens que vai falar da ação do Espírito Santo. Vamos lá. Capítulo 37 de Ezequiel. Ossos secos. O profeta é levado ao monte, e lá no monte ele mostra a cidade. E ele vê que aquela cidade está todo mundo morto, todo mundo fraco, esmurecido, abatido. E ele diz assim, sopra sobre eles, e eles criarão carne e revigorarão, e serão um grande exército. Pode pegar lá no capítulo 37 de Ezequiel, que vem falar dessa profecia. Profetiza, diz ele, para que ele recebendo a ordem. No momento que comecei, o barulho eu fiz ouvir o seguinte ruído encondecedor, enquanto os ossos vinham se unir uns aos outros, e pretendendo a atenção, vi que formava sobre ele músculo, que nascia neles carne, que uma pele recobriria, todavia não tinha o Espírito. Profetiza ao Espírito Santo, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, dirige-te ao Espírito. Eis que diz o Senhor Javé, vem o Espírito a todo quanto os quatro cantos da terra, os quatro cantos do céu, sopra sobre ele, sobre esses ossos mortos, para que reaviva. Então, o profeta vai falar, o profeta vai profetizar sobre essa nação seca, morta, abatida. Somos nós. Sem a graça do Espírito Santo, nós somos fracos, abatidos, esmurecidos, tristes. Com a força do Espírito Santo, nós temos coragem, nós temos ânimo. Vou pular para frente. Você pode ler depois, refletir. Ezequiel 36, 25 em diante, e 37, praticamente o capítulo quase todo, em falar dos ossos ressequidos. Vamos dar continuidade, né? Quero só trazer para você o que a palavra de Deus vai trazer sobre o Espírito Santo. As passagens mais que mostram realidades concretas. Toda ela é concreta, toda ela é real. Né? A palavra de Deus, ela não é uma contradição. A palavra de Deus, ela se enche, ela mostra, ela se renova a cada dia, a cada momento. Por isso, quando ele fala desses ossos ressequidos, ele diz que tudo isso é o povo. Esse povo que se encontra na cidade, esse povo de Israel. Nós somos esse povo ressequido, que precisamos renovar a promessa do batismo, renovar a promessa do crisma em nossas vidas, através do sacramento do crisma. Recebendo o sacramento do crisma, nós renovamos a promessa do nosso batismo. Também pedindo todos os dias, vem Espírito Santo sobre mim, dá-me força e coragem. Porque sem essa graça do Espírito Santo, nós não temos força, não temos coragem. Nós não conseguimos perdoar, não conseguimos amar, não conseguimos rezar, não conseguimos receber o sacramento, que é a graça santificante. Tudo é pela ação do Espírito Santo. Vamos dar continuidade. Lá, Evangelho de São Lucas. O que foi que aconteceu? Lá em Lucas, o anjo diz que Maria vai engravidar por obra do Espírito Santo. Olha aí. E dela, e pela essa ação do Espírito Santo, vai vir o Filho de Deus, aquele que vem para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, para destruir a morte. O Espírito Santo é essa força, esse sopro de Deus, a fortaleza que nos sustenta, essa graça que nos dá força e coragem. Todos os mártires da igreja, todos os santos,
Era um homem cheio de parresia do Espírito Santo, cheio de coragem, de audácia no Espírito. Mas vamos continuar. Vamos dar continuidade, né? Evangelho de São João, capítulo 3. Jesus tem um diálogo com um homem chamado Nicodemos. E nesse diálogo com esse homem chamado Nicodemos, Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele disse: como pode ser eu já um homem velho, voltar ao ser da minha mãe? Ele disse: não, nascer da água e do Espírito Santo. Né? Nascer da água e do Espírito Santo. Então, não só como criança, mas como adulto, pessoa grande, eu, você, todos nós, precisamos nascer novamente com a graça do Espírito Santo. E como é esse nascer? É matar o homem velho que está em nós. É matar o nosso comodismo, a nossa prepotência, o nosso jeito de ser. E deixar que Deus haja de acordo com a graça de Deus, de acordo com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Para que podemos ser homens e mulheres transformados, renovados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esta graça que Deus concede de transformar, de preparar esse vaso velho que somos nós e renovar esse vaso da graça, esse vaso de argila, esse vaso cheio da bondade e da graça de Deus. Por isso é preciso que nós podemos pedir sempre a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ele deixa bem claro: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E nós vamos ver mais para frente esse relato, esse fato, esse acontecimento. Por isso que, quando a igreja celebra a vigília de Pentecoste e no domingo de Pentecoste, né, que é após os 50 dias da Páscoa da Ressurreição e 10 dias após a Assunção gloriosa de Jesus ao céu, a ascensão gloriosa de Jesus ao céu, aí ele envia o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade. Vamos ver o que é que ele faz lá em João, Evangelho de São João, capítulo São João, capítulo 14. O que é que ele diz, né? Capítulo 14. Não, 16. Olha o que diz. Capítulo 16, Evangelho de São João, capítulo 16. Ele diz assim: obra do Paráclito. Agora eu vou para aquele que me enviou. Ninguém vos me pergunta para onde vais, mas porque vos falei assim, a tristeza encheu vossos corações. Ficaram tristes. Os apóstolos ficaram tristes quando Jesus disse que ia embora, que ele ia voltar para a casa do Pai. Mas olha o que ele diz: no entanto eu vos digo, a vós a verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. E quem é o Paráclito? O Espírito Santo. A palavra Paráclito quer dizer advogado. O Espírito Santo é esse advogado que vem para nos defender, para nos ensinar, para nos mostrar a verdade. E ele continua dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do que é o pecado e da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Então, o Espírito Santo nos convence que eu estou errado. O Espírito Santo nos convence que eu fiz a coisa errada, que eu não estou certo. Posso continuar no erro, mas é na minha ignorância, na minha dureza. Mas o Espírito Santo nos fala. Ele toca em nossos corações, dizendo: você fez a coisa errada. O Espírito Santo vem sobre a nossa consciência
E ele vem nos revelar que eu errei, que eu não posso fazer isso. O Espírito Santo traz essa graça muito grandiosa, essa força de Deus para as nossas vidas. Tudo é obra do Espírito Santo. A obra da graça de Deus chama-se, tem 2 palestras de seminário de vida no Espírito Santo, chamado A Promessa para Ti, a promessa do Pai e a promessa para ti. São 2 palavras, acho que só dão hoje, eu não sei se ainda continuam dando, essa mesma 2 palestras, ou se junta numa só. Mas, anteriormente, existia 2 palestras, a promessa do Pai e a promessa para ti. Por quê? Que Deus Pai, Ele dá essa promessa que vai enviar o Espírito Santo sobre nós. Vai mostrar lá desde o livro de Ezequiel, lá no Gênesis, quando ele diz, estavam nós e fizemos todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo caminhavam sobre as águas. Né? As 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, continuando, ele diz que vai enviar o Espírito Santo. Se ele não for, se Jesus não subisse ao céu, ele não enviaria o Espírito Santo Paráclito. Então eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Exatamente. Depois da Páscoa da Ressurreição, os 40 dias, depois dos 40 dias, 10 dias, a ascensão glória a Jesus ao céu. Depois desses 10 dias, ele envia o Espírito Santo Paráclito. Então a igreja celebra o dia de Pentecoste, que nós vamos olhar lá na frente, né? O cenáculo reunido com os apóstolos. Mas eu quero mostrar isso aqui, o Paráclito e o Espírito da verdade, essa graça que Deus concede a mim e a você. Através do batismo, nós recebemos já esse Espírito Santo. Basta que deixamos renovar em nossos corações a graça de Deus em nossas vidas. Dando continuidade. Vamos lá. Ato dos Apóstolos. Acontece a grande efusão do Espírito Santo. Primeiramente, eu quero mostrar para você, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim: comendo com eles, ordenou-lhe que não se afastasse de Jerusalém, enquanto não de Jerusalém, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse o cumprimento da promessa do Pai, que eu ouvi dizer nele, da minha boca, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês serão transformados. Não é um novo batismo, não. É uma efusão do Espírito Santo poderosamente. Que o Espírito Santo vai recebendo no batismo. Agora, o Senhor quer renovar em mim e você esta promessa, essa transformação com o Espírito Santo. Né? Algumas pessoas dizem assim, batismo no Espírito Santo, você já foi batizado. Né? A igreja deixa bem claro que pelo batismo você já recebe o Espírito Santo. E recebemos o Espírito Santo sim pelo batismo. Agora, efusão do Espírito Santo. Quando alguém ora por a gente, coloca a mão sobre nós, impõe a mão sobre nós e começa a orar em nós, e nós ali também recebemos a efusão do Espírito Santo, que acontece também na crisma, na confirmação do seu batismo. Quando o bispo coloca a mão sobre você e diz, por esse sinal, recebe o Espírito Santo. Né? Recebe a graça transformadora, restauradora, renovadora. Dando continuidade. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, né? A coragem, a parresia, a sabedoria, a audácia,
essa força, essa fortaleza de Deus em nossas vidas. Vamos pular lá para frente, para não ficar muito estendido o vídeo, né? A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ato 2. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas. Estavam os apóstolos, estava Nossa Senhora, todos estavam ali reunidos. De repente veio sobre eles como uma chama de fogo, labareda de fogo que repousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse fogo que incendeia, que queima, que fortalece, que nos enche da graça. E ele diz: chegando o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar. De repente veio sobre ele um ruído como soprasse um vento impetuoso. E apareceu então sob espécie de língua de fogo e repousou sobre cada um deles. Olha, e Atos dos Apóstolos, o que aconteceu após esse momento do cumprimento da promessa? Os apóstolos ficaram cheios de coragem, realizaram cura, milagre, prodígios, não tiveram medo de morrer por causa de Cristo, porque o Espírito Santo habitava, estava ali com ele, dando a força, a coragem. Por isso que é importante que todos os dias nós pedimos o Espírito Santo. O grande Padre Jonas Abib, que Deus está no reino do céu, intercedendo por nós, ele dizia: todos os dias peça um novo Pentecoste em sua vida. É muito interessante porque ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo. Não recordo o título do livro, mas um livro muito profundo sobre o Espírito Santo. Cheguei a ler umas 2 vezes esse livro, mas não recordo o título do livro. Ou o sopro do Espírito Santo, é mais ou menos por aí. Mas grande formação sobre o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas se encontram tristes, esmorecido, abatido, desmotivado? Peça ao Espírito Santo de Deus sobre você. Peça a transformação do Espírito Santo. Você quer deixar a vida errada? Quer sair desse homem velho, como fez Nicodemos, ser renovado pela água do Espírito Santo? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ser uma nova criatura. Peça ao Espírito Santo que ele te dá essa graça. Peça todos os dias. Não peça só uma vez, mas peça todos os dias. Tá bom? Olha lá, Romanos 8, ele vai dizer assim: o outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inefláveis. Gemido, oramos em língua, esse gemido do Espírito Santo que flui, que faz acontecer. Quem ora em língua, meu irmão, essa oração é uma oração de fortalecimento, de graça nas nossas vidas. É dos pequenos, eu não digo dos pequenos, mas dos primeiros dons que Deus nos concede, é o dom de língua. A efusão do Espírito Santo vem com o dom de língua. E a gente já começa a orar em língua. E ali vai se manifestando outros dons, outros carismas. Se você pega lá em Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12. Olha o que vai dizer. Diversidade de carisma. Há diversidade de dom, mas o mesmo Espírito. Há ministérios são diversos, mas o só mesmo Espírito. Há também diversas operações, mas é o mesmo Espírito de Deus que opera em todos. Cada um dado a manifestação do Espírito para proveito e comum de cada um. Pelo Espírito, a palavra de sabedoria, outra a palavra de ciência. Pelo mesmo Espírito, o outro a fé. Pelo mesmo Espírito, o outro a graça de curar os doentes. No mesmo Espírito, o outro dom de milagre. Pelo mesmo Espírito, profecia e discernimento. Pelo mesmo Espírito, dom da variedade de língua. Outro, pelo mesmo Espírito,
a interpretação da língua, mas é o mesmo Espírito que distribui a todos os dons, repartindo cada um de acordo com a necessidade. E aqui ele vai dizer, o dom da profecia é superior ao dom de língua. Por isso, aquele que recebe e fala em língua, edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza, edifica a assembleia. Então, estou mostrando aqui passagem bíblica. Aí vamos lá para Gálatas. O que é que fala lá em Gálatas? Né? Gálatas, capítulo 5, chamado Não buscar a liberdade, mas viver a vida espiritual. Ele vai falar os frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. Né? O fruto da carne, os prazeres carnais. Os frutos do Espírito, tudo aquilo que é bom. É caridade, bondade, tudo de bom que Deus coloca no teu coração. Por isso, é dizer que o homem carnal, ele vive de acordo com a carne, e o homem espiritual vive de acordo com o Espírito. Lá, Evangelho de São João, capítulo 2, 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O Senhor nos chama a nascer do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo faça uma obra nova na tua vida, na minha, na sua vida, tirando toda essa natureza humana pecaminosa, com desejo carnal, com atitudes velhas, e fazendo homens e mulheres transformados, edificados pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Por isso, essa obra do Espírito Santo, meu irmão, é uma obra transformadora, edificadora. Você não vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, esmorecida, mas vai ver sempre um homem cheio de coragem, cheio de parresia. Mesmo no momento difícil, ele em oração, clamando a força de Deus. Porque o Espírito Santo leva a ter a intimidade com Jesus Cristo, a intimidade na oração, a intimidade na palavra, a intimidade no sacramento da graça, Eucaristia, reconciliação, participação, celebração eucarística. Vamos dar continuidade, né? Então, o Espírito Santo, esta força do alto, essa graça de Deus nas nossas vidas, para mim e para você, também na vida da igreja. O Espírito Santo, esta graça que a igreja derramada sobre nós e sobre a igreja. Olha o que o catecismo da igreja diz. O Espírito Santo é a igreja, que é a alma da vida. Quando a alma deixa o corpo, que é a alma para o corpo, o que é o cristão só para o mundo. Onde falta o cristão, o mundo perece. Sem o Espírito Santo, a igreja não tem vida. A liturgia é como que a liturgia ficasse fria. Ninguém aguenta ler a Bíblia. Sem a ação do Espírito Santo, você não consegue ler a Bíblia. Peça sempre ao Espírito Santo a graça de poder entender, compreender o que o Senhor quer lhe falar através da palavra dele. O Espírito Santo renova a face da terra. Acho que é o título lá do livro do Padre Jonas. Renovareis a face da terra, o Espírito Santo renova a face da terra. Ele mora na igreja, e quanto mais trabalhamos na igreja, mais o Espírito Santo faz morada em nós. Porém, não só a igreja é templo, mas a instituição igreja nós, mas a instituição igreja. Nós sabemos que nós somos a igreja, templo vivo, mas existe a instituição igreja, o templo, né? O templo onde nós se reunimos para rezar, para participar da Santa Eucaristia, para mergulhar na graça de Deus. O Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Antes de rezar, invocamos o Espírito Santo
Por isso que todos os momentos de oração que a gente faz, encontros, sempre pedimos a graça do Espírito Santo sobre nós para conduzir todo momento. Né? Quando você vê a pessoa esmorecida, um pregador triste, um ministério de música abatido, um ministério de intercessão triste, porque não estão pedindo o Espírito Santo. E ele vai dizer mais ainda: tivemos o auxílio do Paráclito, não rezamos direito, acabamos nos tornando uma coisa mecânica, colocamos em nós a presença de Deus por Ele. Ele pode entrar em nós, mas não tomar consciência disso, como Ele poderá agir. A igreja nunca parou de rezar, e nem nas fases mais negras, nem nas fases, nem nos tempos mais difíceis da igreja, né? Nos tempos mais negros, sombrio, de perseguição, tantas outras coisas. A igreja é impulsionada para frente pela ação do Espírito Santo, que faz com que tanto jovem deixar suas casas se tornarem missionários. O Espírito Santo é a força da igreja, não é humana, por isso ninguém pode roubar e pode roubar o poder de Deus. Os cristãos podem ser crucificados, mas nunca serão vencidos. Na igreja existe 36 santos que são doutores da igreja. Teresinha abriu caminho novo quando ela disse: todo mundo achava que ser santa era muito difícil. Teresinha desentulhou o caminho da santidade. Ela dizia assim: eu vou ser santa nas pequenas coisas. E o catecismo diz, ela se tornou doutora da igreja. Sua infância espiritual, viveu a sua infância toda em busca de oração. Morreu com 20 e poucos anos, 22 anos, se não me engano, há 24 anos, num Carmelo, clausurada. Santa Teresinha, grande santa, recebeu o título padroeira dos missionários, rezava pelas missões. O Catecismo da Igreja Católica fala também que o Espírito Santo opera na santidade da pessoa, assim como operou na vida de Santa Teresinha. Opera também em nós, como operou na vida de São João Maria Vianney, por Andares, e opera na vida dos santos, opera também na sua vida, porque o Espírito Santo é a graça de Deus para a igreja nesses últimos tempos. O Espírito Santo que conduz com a graça. Por isso que eu disse que a liturgia sem a oração, sem a vivência do Espírito Santo, esvazia, né? E quantas vezes pessoas que cantam, que estão ali na liturgia, mas canta, que faz uma leitura e nem pede às vezes o Espírito Santo que ajude, que ilumine o seu coração. Tudo aquilo que a gente for fazer para a igreja, na igreja, com a igreja, é necessário pedir ao Espírito Santo. A luz divina que ilumine os nossos corações, que refaça em nós essa graça de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado irmão, eu não me estendi demais para que o vídeo não se tornasse grande, e já ficou em 30 e tantos minutos, mais de meia hora. Eu peço que você compartilhe, deixe o teu like, faça o teu comentário, tá certo? Que Deus te abençoe grandiosamente e que o Espírito Santo, com essa graça de Deus sobre a nossa vida, renove em nós um novo Pentecoste em nossas vidas.
Vem Espírito Santo sobre os 4 cantos dessa terra, dessa nação. Vem Espírito Santo sobre a minha casa, sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre essa igreja que é a minha casa, a minha família. Vem Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre os bispos, sobre os padres, sobre os missionários. Vem Espírito Santo sobre todos nós, Senhor, teu povo de Deus. Vem Espírito Santo conduzir poderosamente, Senhor, com a luz que ilumina, com a sabedoria do alto. Vem Espírito Santo, dai do Senhor essa graça. Mana sobre nós os teus dons, os teus carismas, os frutos do Espírito Santo, para que se manifeste, Senhor, uma obra nova em nossas vidas. Que a graça de Deus abençoe. E assim como Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, quando entrou na casa de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, João ficou cheio do Espírito Santo ali, naquele momento. Pedimos a ela também, portadora da graça de Deus em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe. Obrigado. Paz e bem.